Gente querida, nós estamos chegando à última reflexão da nossa série de reflexões aqui do mês de março. E nós vamos ler hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 3. A partir do verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13 em diante. O texto diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: o quê? Vamos ler juntos? Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Em geral, nós refletimos pouco sobre a nossa relação com o nosso trabalho. Ainda que nós trabalhemos e isso seja uma função essencial, a gente pensa pouco sobre isso. Pensa pouco em termos do impacto que o trabalho causa no nosso tempo e também do impacto que o trabalho exerce no nosso mundo interior. Imagine você que a maioria de nós trabalhará em toda a sua vida cerca de 80 mil horas. Isso colocando de forma seguida, encarrilada todas essas horas, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 3.500 dias, em torno de 10 anos. 10 anos da nossa vida são gastos efetivamente no trabalho. No entanto, nós pensamos pouco sobre a maneira como o nosso coração é moldado pelo nosso trabalho. Existe um poema de Vinícius de Moraes, intitulado O Operário em Construção, onde Vinícius ele vai narrando essa relação do operário com a sua obra. E em determinado momento ele diz assim, sobre o operário: mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Ou seja, o poema é sobre um tema curioso, a maneira como aquele homem indo para o trabalho todos os dias, ele não estava apenas construindo prédios, casas, pontes, ele estava construindo a si mesmo, construindo sua própria perspectiva de identidade pessoal, seu próprio valor, seu senso de valor pessoal. É interessante que o último tema da reflexão de março, hoje, é o tema descolar. Talvez você sinta que esse é o menos prático dos 3 Ds que nós vimos até agora: descansar, desconectar e descolar. Mas o que significa descolar? Descolar significa rever a maneira como o trabalho não apenas é o nosso ganha-pão, não apenas a nossa fonte de renda, não apenas a forma de nós exercermos nossas habilidades no mundo e construirmos uma carreira, mas a maneira como, por meio do trabalho, nós construímos identidade, valor pessoal e um senso de propósito. O problema de hoje que nós vamos abordar é quando existe uma fusão tão profunda entre aquilo que fazemos e aquilo que somos, de tal maneira que nós passamos a pensar que o que fazemos é o que somos. Que nossa profissão, nossa carreira definem nossa identidade, definem nosso valor pessoal. No Evangelho de Mateus, nós temos um tecido de início muito engraçado, porque Mateus inicia falando da genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, Mateus enfatiza 2 coisas que saltam aos olhos quando você lê essa narrativa da genealogia de Jesus. Ele diz que Jesus é o filho de Davi e ele diz que Jesus é o filho de Abraão. Significando que Jesus é aquele que cumpre em si mesmo todas as promessas feitas à linhagem messiânica de Davi e que ele é aquele que cumpre todas as promessas feitas a Abraão. Então Jesus é o filho de Davi, Jesus é o filho de Abraão. Essa é a identidade que vai ser explorada, dilatada, encompassada no Evangelho de Mateus, a identidade de Jesus como o Filho, aquele que é o verdadeiro Israel de Deus.
Mas note que no capítulo 3, quando Jesus aparece na cena religiosa do povo do seu tempo, nada disso era conhecido aos olhos das pessoas que estavam assistindo a primeira aparição pública de Jesus. Note que se você se colocar por um segundo à beira do Jordão, aquelas águas mansas e tranquilas do Jordão, e se você sentir a brisa do Oriente Próximo batendo no seu rosto, você vai ver no centro das águas um homem muito conhecido, um profeta, João Batista. As multidões vêm até ele para se batizarem num ato de preparo espiritual para a vinda do Messias. Então João Batista está batizando um montaréu de pessoas para que eles se arrependam dos seus pecados. No meio de toda aquela multidão aparece um judeu, anônimo, desconhecido, desimportante, apenas mais um homem na multidão e que veio de uma terra desconhecida e desimportante também, Nazaré da Galileia. Então, quando Jesus se aproxima de João Batista para batizar-se, inicia uma discussão entre os dois, porque João Batista, reconhecendo Jesus como o Messias, diz assim: olha, isso daqui está tudo errado. Você deveria me batizar e eu vou batizar você. E eles entram numa argumentação ali. E Jesus então desfere um argumento irresistível. Ele diz assim: nós precisamos cumprir aquilo que está escrito, João Batista. Nós precisamos concretizar aquilo que foi escrito pelos profetas centenas de séculos antes de nós, centenas de anos antes de nós. Então, João Batista, tomando da água, muito provavelmente derramando água sobre a cabeça de Jesus. Essa é uma discussão de fundo arqueológico e cultural que a gente não precisa entrar para compreender propriamente o texto. Então, depois de Jesus ter sido batizado, ele sai do rio e duas coisas muito interessantes acontecem. A primeira é que o texto de Mateus enfatiza que Jesus viu o Espírito Santo vindo sobre ele numa forma corpórea de pomba. Jesus viu. Mas o texto diz que igualmente naquele momento uma voz falou dos céus o quê? Este é o meu filho amado. A diferença da narrativa de Mateus para Lucas é que em Lucas enfatiza uma relação muito mais de Deus para com Jesus, porque no texto, como Lucas o registra, está assim, Deus diz assim: você é o meu filho amado, como se Deus falasse direto aos ouvidos de Jesus, direto ao coração de Jesus. Mas aqui, Mateus registra que Deus está dando testemunho acerca de quem Jesus é para a multidão, apontando para Jesus, dizendo assim: esse daí é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. Agora pense comigo se você e eu estivéssemos lá no batismo de Jesus, que dá início ao seu ministério público, e Jesus é só um judeu comum, vestido com roupas comuns, que nunca fez nada de muito diferente na vida, assim como eu e como você. Mas quando nós estamos sendo batizados, tudo acontece normal. No momento em que Jesus se batiza, uma voz dos céus diz que Ele é o Filho amado. Aquilo deve ter causado muita confusão na cabeça dos espectadores que estavam ali. Porque, a princípio, Jesus nunca havia feito nada de extraordinário até então. Ele era um homem de 30 anos, que houvera vivido com sua família, arrimo de família depois da morte de seu pai, em Nazaré, uma situação assim, montanhosa, afastada lá nos termos de Israel. É engraçado que os evangelhos, todos eles relatam que havia uma disputa em torno da identidade de Jesus. Não apenas aqui o pai referenda Jesus, mas depois, quando Jesus vai pregar na sua cidade de Nazaré, por exemplo, ele prega na sinagoga, e as pessoas ficam assim, Marcos diz que elas ficavam escandalizadas com Jesus, porque elas falam assim: da onde vem tanta sabedoria? Da onde vem tanto poder? Este não é o filho de José? Seus irmãos não estão aqui entre nós? Não é ele o carpinteiro? Ou seja, assim, quem esse cara pensa que é? Afinal de contas, quem é esse homem? Os fariseus muitas vezes tentaram compelir Jesus a fazer milagres para que Jesus comprovasse sua identidade. Se você é o Messias, então faça isso, faça aquilo. Então nós começamos a notar como, de certa maneira, existe uma disputa no entorno da identidade de Jesus. Mas o problema todo é o seguinte: Jesus não havia feito nada de especial, não havia feito nada de miraculoso, não havia pregado nenhum sermão extraordinário, mas existe uma voz que afirma uma identidade especial.
E isso certamente confundiu a cabeça daquelas pessoas e confundiria a nossa também. Sabe por quê? Porque nós vivemos por uma lógica que é o seguinte: as pessoas são o que elas fazem. Como Jesus não havia feito nada de especial, como explicar aquela voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo? Nós podemos até criticar a multidão que está no entorno de Jesus, mas nós agimos por uma lógica muito semelhante. Nós agimos por uma lógica de nós somos aquilo que fazemos. A identidade, ela acontece no final de um processo de performance, no final de um processo de esforço e de trabalho. Eu sempre gosto de contar a história da tenista Chris Evert. Ela foi o maior nome do tênis feminino nas décadas de 70 e 80, e ela encerrou sua carreira de forma muito condecorada, abrindo um espaço para as mulheres no esporte que até então não havia. Ela quebrou recordes, ela estabeleceu números que foram perpetuados por muitos anos depois da sua aposentadoria, mas quando ela se aposentou, cheia de dinheiro, com muito renome, famosa mundialmente, ela passou por uma crise existencial que culminou numa depressão gravíssima que a deixou aplacada numa cama por anos. Então, anos depois, numa entrevista, ela diz assim que ela simplesmente não conseguia entender quem ela era fora das quadras. A citação literal da entrevista diz assim: eu não tinha ideia de quem eu era ou do que eu poderia ter sido longe do tênis. Eu estava deprimida e temerosa, porque grande parte da minha vida foi definida pelo meu status de campeã do tênis. No entanto, quando me aposentei, fiquei completamente perdida, porque vencer fazia com que eu me sentisse que era alguém, fazia me sentir bonita. Era como se eu estivesse sob o efeito de uma droga. Eu precisava das vitórias e do aplauso para ter uma identidade. Eu precisava da vitória e dos aplausos para ter uma identidade. Quando ela se aposentou, e ela ficou longe das quadras, e longe dos pódios, e longe dos aplausos, ela simplesmente descobriu que ela não sabia quem era, e que ela não tinha uma identidade interior, mas meramente uma identidade baseada na sua carreira. Identidade é uma palavra tão profunda, né? E talvez se nós estivéssemos tomando um café pastoral, e fosse o nosso primeiro contato, e a gente estivesse ali num Papaya da vida, ou na Flor de Ipê, que é no lugar onde foram meus gabinetes pastorais durante muitos anos, antes da gente ter uma salinha bacana aqui na igreja, eu perguntava para as pessoas assim: então me fale um pouco sobre você. E a primeira coisa que o aquariano fala, quando ele vai falar de si mesmo, ele diz assim: eu sou o empresário fulano, eu sou o gerente ciclano, eu sou a advogada beltrana, eu sou... E então a pessoa começa a definir-se, colocando a sua função antes mesmo do seu nome. Eu sou o pastor Jefferson. Eu sou o professor Jefferson. Nós odiamos o clichê, nós somos o que temos. Mas nós não percebemos que nós vivemos todos pelo clichê, somos o que fazemos. James Houston chama isso de identidade funcional. Ele diz que numa cultura onde as pessoas não conhecem mais a Deus, não têm a referência de Deus como aquele que lhes dá senso de identidade e propósito, a minha carreira, o meu trabalho passa a ser o centro de referência para a minha autoimagem. E isso é muito perigoso. Quando é que nós estamos vivendo debaixo de uma identidade funcional? Por exemplo, o primeiro sintoma é quando nós sentimos uma necessidade profunda mesmo de trabalhar. E quando as férias vêm com certa culpa. Quando você tira folga com culpa. Quando você se afasta do trabalho e existe um certo senso de vazio interior e uma culpa, como se folgar fosse tremendamente errado, então pode ser que você e eu já estejamos vivendo uma identidade funcional. A segunda coisa é quando nós ouvimos a pessoa dizer assim: vou chegar lá, em relação ao seu trabalho, ou preciso ser alguém na vida. Vou chegar lá fala sobre essa imagem que nós temos do sucesso profissional como um nirvana, né? Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. Nirvana é um lugar de paz aonde um ser humano descansa na religião xamanista,
quando você fez todo o bem que poderia e deveria, então você descansa nesse lugar último de relaxamento, e é onde você colhe apenas as coisas boas plantadas ao longo da vida. Preciso ser alguém, parte do pressuposto de que, enquanto nós não fazemos algo de grande com o nosso trabalho, nós não somos ninguém. O terceiro é muito interessante, que é esse emparelhamento de performance e autoestima. É engraçado, né? Ninguém tem uma carreira estática. Nossas profissões, nós sabemos disso, elas andam de marcha e demarcha. Alguns anos são bons e a gente se sente crescendo no nosso trabalho. Alguns anos a gente se sente não indo tão bem, não performando tanto. Mas quando a nossa autoestima está atrelada à nossa performance, então nós, às vezes, nos sentimos a bala que matou o Kennedy, a pessoa mais especial do mundo, porque eu estou vivendo uma boa temporada, e logo depois eu me sinto o patinho feio, e logo me sinto um super-herói, e logo eu me sinto uma coisa horrível novamente. Essa autoestima que vai oscilando à medida em que a nossa carreira vai tendo bons e maus momentos. Dias bons e dias ruins. E por fim, um último sintoma que eu tenho verificado muito aqui nas nossas relações é algo que eu dei o nome de projetização da vida. O que é a projetização da vida? É quando nós pegamos determinadas atitudes e maneirismos que funcionam no nosso trabalho e nós começamos a misturar essa relação, profissão, família, e nós começamos a trazer essas atitudes para dentro de casa. Quando você, por exemplo, trata seu cônjuge como se ele ou ela fosse membro do seu time, então nós temos um problema. Quando a família é pejotizada, quando os filhos têm que cumprir determinadas metas, quando a agenda da família não é mais uma coisa orgânica, fluida, natural, mas quando aquele homem que é gerente na fábrica, ele se torna gerente em casa, quando aquela pessoa que é executiva em casa trata os filhos da mesma maneira que ela impele suas equipes para frente, então nós temos um problema. Porque o seu filho não precisa de um gerente, ele precisa de um pai. Seus filhos não precisam de uma executiva, eles precisam de uma mãe. E o seu cônjuge não precisa de um gerente de projeto. Ele precisa de um cônjuge. Ela precisa de um marido que a ouça, que a acolha. Então, muitas vezes, nós estamos trazendo para dentro das nossas casas comportamentos que seriam aceitos no mundo corporativo, refletindo que nossa identidade está colada ao nosso trabalho. O grande problema é que isso vai trazer grandes patologias para dentro das nossas famílias. Isso vai causar rupturas tremendas nas relações parentais. Isso vai trazer problemas conjugais infinitos. Porque no final das contas, se você pode trazer as suas patentes para dentro de casa, que dirá que a sua esposa também não pode trazer a patente dela para dentro de casa? Aí o problema é, a patente de quem é maior? Do pastor ou da médica? A médica impunha um bisturi, isso me dá um certo calafrio na espinha. Eu acho perigoso, né? Uma pessoa que pode te sedar à noite e você pode acordar já no colo de Jesus, nos braços de Jesus, né? Eu acho que a patente maior é sua, amor, eu acho. Nós vivemos nessa cultura de uma determinada lógica, nós somos o que fazemos. O problema é que o nosso trabalho é sim importante, mas fundir nosso trabalho com a nossa identidade, com o nosso valor pessoal, vai nos levar a muitas patologias. Qual é a resposta que o Evangelho tem para nós? Como é que o Evangelho nos ajuda a ressignificar a nossa relação com o nosso trabalho, para que exista mais saúde na nossa relação com o nosso trabalho? Como o Evangelho nos ajuda a descolar quem somos do que fazemos? Donald Carson, que é um grande erudito, um nome mundial respeitado, ele tem um comentário absolutamente vibrante no Evangelho de Mateus, ele diz assim: no exato início do ministério público de Jesus, o Pai afirma a sua identidade como o Filho de Deus. No início do ministério de Jesus. Jesus não havia pregado um sermão, não havia feito um milagre, Jesus não havia trazido ninguém para ser seu aprendiz ainda, Jesus não havia feito nada demais, mas o Pai afirma a identidade de Jesus como um seu Filho amado, e essa era uma mensagem muito clara, dizendo assim: meu Filho querido e amado,
Antes que você faça qualquer coisa espetacular ou pregue qualquer sermão maravilhoso, quero dizer que você é meu filho, eu tenho alegria em você. Sim, você é querido e amado antes de qualquer coisa. A sua identidade não está naquilo que você vai fazer nos próximos meses, nos próximos 3 anos, mas a sua identidade está na relação que eu tenho com você e que você tem comigo. Eu sou o seu pai, você é o meu filho. Jesus teve a sua identidade afirmada por Jesus antes de qualquer milagre, porque a identidade de Jesus não estava no fim do ministério de Jesus, mas no começo do ministério de Jesus como uma espécie de um fundamento, como uma verdade que está ali na base das coisas. Jesus não fez tudo o que fez para no final ganhar um tapinha nas costas e ouvir o Pai lhe dizer, até que enfim, bom trabalho, você é meu filho amado. Não, Jesus fez tudo o que fez, porque a priori, em princípio, antes de tudo, ele já era o filho amado. A força que movia a vida de Jesus não era a vontade de chegar no final de um processo e ser amado. A força que movia a vida de Jesus era saber que ele já era amado pelo Pai. E a importância disso na vida de Jesus é tremenda, sabe por quê? Porque logo depois que o Espírito Santo vem sobre Jesus, nós lemos em Mateus capítulo 4, e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E as tentações do diabo não foram outra coisa senão colocar em xeque o quê? A identidade de Jesus. Se você é realmente o Filho de Deus, como aquela voz falou lá na beira do rio, então faça isso. Se você realmente é o Filho de Deus, se jogue do templo abaixo. O diabo estava tentando questionar, ou ele estava tentando colocar em xeque a identidade de Jesus. E o que Jesus fez? Ele simplesmente descansou na voz que lhe disse, você é o meu filho amado. Jesus não provou nada a respeito de si mesmo. Jesus não fez nenhum milagre para validar a si mesmo. Ele apenas obedeceu a palavra e permaneceu em dependência do Pai. A grande questão é, como é que nós podemos relacionar essa história de Jesus à nossa experiência? E como a história de Jesus, do seu batismo, o que ela tem a ver conosco? A chave para nós trazermos esse texto para o nosso próprio coração é o batismo de Jesus. Porque o texto impõe uma pergunta. Se João Batista batizava para arrependimento de pecados, então o que Jesus estava fazendo ali? Se Jesus não tinha pecado. Oscar Cullmann, que talvez tenha sido o primeiro a lidar com a dificuldade desse texto, ele diz assim, Jesus não estava batizando-se como um ato de confissão, ele estava se batizando como um ato de identificação com aqueles pecadores pelos quais ele morreria. Jesus estava se identificando, ele estava se colocando no lugar daqueles por quem ele morreria. E essa identificação de Jesus que começa no seu batismo, terminará no seu batismo de morte na cruz. Assim como voluntariamente Jesus se submete ao batismo de João Batista, Jesus voluntariamente vai para Jerusalém sabendo que lá ele será julgado injustamente e morto pela liderança religiosa. Mas o entendimento que Jesus tem disso não é que ele será martirizado. O entendimento que Jesus tem é que ele está indo morrer para levar sobre si os pecados daqueles a quem ele veio salvar. Ou seja, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, Deus fez duas coisas. Deus tomou do nosso pecado, colocou sobre Jesus e puniu o nosso pecado em Jesus, matando-o na cruz do Calvário. Mas de semelhante maneira, Deus tomou da justiça de Jesus, e ele que havia vivido uma vida perfeita, irrepreensível e imaculada até aquele ponto, essa justiça foi colocada sobre nós, de tal forma que nós fomos justificados pela morte de Cristo. Quando o apóstolo Paulo nos explica essa verdade, ele diz assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. Por causa da morte de Jesus, aquelas palavras que estão sendo ditas a Jesus não são exclusivamente para ele,
mas elas foram colocadas sobre nós. Por causa de Jesus, Deus hoje diz para você e para mim: você é a minha filha amada. Você é meu filho amado. Agora eu quero que você pense comigo um pouquinho na implicação real disso. Porque essa palavra do Evangelho, ela pode tanto nos consolar como nos ofender. O que eu estou pregando aqui hoje à noite pode ser extremamente ofensivo, não pode? Você pode estar aí sentado, olhando para mim, tentando fazer uma cara de paisagem, mas lá no fundo seu coração está sendo ofendido pelo que eu estou pregando. Sabe por quê? Pense nessa história. Você estava folheando seu jornal. Essa é uma ilustração antiga, né, Ocilene? Ninguém folheia jornal mais. Você estava passando o seu feed do Instagram. Melhorou, pessoal? Passando o seu feed do Instagram. Então você viu um anúncio. Existem vagas para trabalhar no reino de Deus. Estamos contratando. Que maravilha, Deus está contratando vagas abertas no reino de Deus, que ótimo. Então você pensa no plano de carreira, que é bom. Você ouviu falar que o chefe é um cara muito misericordioso e compassivo. Então você fala: rapaz, isso está para mim, eu vou me engajar nessa seleção. Então você envia o seu currículo e é chamado para uma entrevista. Você veste a sua melhor roupa no dia, você penteia o seu cabelo e você chega numa salinha no tempo aprazado, uma salinha gelada. Então, em alguns minutos, você nervosamente se coloca diante do empregador, que está ali para entrevistá-lo pessoalmente, Deus do outro lado da mesa. E então ele pede que você lhe passe o seu currículo. Então você passa o seu currículo, que você passou semanas aprontando, colocando todas as suas boas ações, todas as velhinhas que você atravessou na rua, todos os sermões entediosos do pastor que você suportou até o fim, fez uma lista longa, foi lá no YouTube, pegou inclusive os títulos dos sermões do pastor Jefferson, e depois de fazer todo um arcabouço de bons atos e de coisas boas e de coisas belas, você apresenta aquele currículo, aquele calhamaço de coisas assim, muito confiante. Você volta para a sua posição e então Deus toma aquelas folhas, olha para elas com um olhar não muito agradado, e no final das contas, ele ergue de novo o corpo na cadeira e pica o seu currículo com ambas as mãos. Pica o seu currículo, bem miudinho, transformando o seu currículo numa chuva de confetes. E em seguida ele olha para você e diz: é só isso? É só isso que você tem? Tem mais alguma coisa aí ou é só isso? O Evangelho nos ofende, porque o Evangelho nos lembra que muitas vezes nós somos bons aos nossos olhos, nós somos pessoas boas e nós fazemos o bem, mas nós nos esquecemos de que a régua que há de julgar isso não é a nossa, e de que a nossa medida de justiça ela já vem manchada de pecado. É apavorante a noção de que um dia nós estaremos diante de um Deus que é ilimitado na sua justiça, na sua santidade, na sua pureza e no seu rigor em julgar o pecado. Algumas pessoas dizem: ah, pastor Jefferson, mas Deus conhece o meu coração. Mas é isso que deveria fazer com que você revirasse e insone nas noites, porque Ele conhece o seu coração e o meu, porque Ele sabe das coisas sujas, sórdidas, medíocres e mesquinhas que acontecem aqui. É por isso que nós deveríamos temer, porque Ele conhece o nosso coração, e porque o padrão da justiça é a dele e não a nossa. O Evangelho é a boa notícia de que se hoje nós tomarmos conhecimento da nossa pecaminosidade, nós então deixaremos de confiar naquilo que podemos fazer para impressionar a Deus e confiaremos unicamente no trabalho de Jesus Cristo para nos redimir em nosso lugar. Nós moveremos a nossa expectativa do que nós podemos fazer para uma confiança absoluta e plena no que Jesus já fez para a minha e para a sua salvação. O Evangelho convoca homens e mulheres pecadores ao arrependimento,
de joelhos diante da cruz, homens e mulheres como eu e como você, que aos olhos nus são bons e fazem o bem, mas a régua não é minha, a régua não é sua. Então nós precisamos de um evangelho que nos lembre que nós somos não o que fazemos, nós somos o que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, e por isso você é filha amada, você é filho amado. A sede da sua identidade, do seu valor pessoal, não é o seu trabalho, a sua carreira, o seu status, o seu cargo, nada disso é definitivo, nada disso é perene, tudo isso pode ser perdido. A sede da sua identidade, do seu valor, é o que Jesus já conquistou para você. E creia-me, você é amado, você é amada, você já tem valor, você já tem propósito. Então, como o Evangelho transforma a minha relação com o trabalho? O Evangelho simplesmente interrompe e quebra esse ciclo, sou o que faço. O Evangelho ataca esse mecanismo no seu nervo mais central. Ele desfere um golpe letal nessa mola mestra. Ele simplesmente causa uma disrupção nessa lógica. Eu não sou o que eu faço. O que eu faço é apenas o que eu faço. Eu sou o que Jesus fez por mim. E como isso vem corrigindo a nossa vida? Por exemplo, nós podemos trabalhar e folgar com alegria. Você pode tirar folga, meu irmão, com alegria. E inclusive quando você se aposentar, você poderá se aposentar com alegria. Eu fico muito feliz com o exemplo da minha sogra. Isabela está olhando aqui e falando, rapaz, o que você vai falar da minha mãe agora, né? Fala uma coisa boa, calma, respira. Minha sogra, a gente ficou muito preocupado com a aposentadoria dela, porque ela é uma mulher muito trabalhadora, muito ativa, trabalhou desde criança, ela foi diretora de uma escola durante muitos anos, uma mulher empreendedora, visionária, e a gente ficou muito preocupado com a aposentadoria dela, mesmo, de verdade. Cara, ela aposentou e ela ficou super bem. Ela se reencontrou na família, ela se viu em novos papéis, ela se compreendeu de uma nova maneira, e ela simplesmente é uma mulher feliz. Ela continua com a mesma felicidade, com a mesma alegria. Minha mulher é uma mulher profunda, minha sogra é uma mulher profundamente cristã. Uma mulher que teve um encontro com Jesus muitos anos atrás. E essa fé foi decisiva para ajudá-la no processo da sua aposentadoria. A segunda coisa é que nós podemos trocar essa mentalidade de chegar lá por uma mentalidade de jornada. A gente fica a vida toda querendo chegar lá, e a gente não curte o caminho, a gente não curte a jornada. Olha só, o seu trabalho não é chegar lá, o seu trabalho é seguir a Jesus. A definição de um discípulo é daquele que segue a Jesus, que vai atrás de Jesus, que caminha com Jesus. Em terceiro lugar, a nossa autoestima não precisa mais ficar saltando com os lances e delances da nossa carreira. Nós podemos simplesmente confiar no Evangelho para nos dar autoestima. Se você teve um dia ruim no trabalho, isso não significa que você é um fracasso, só significa que aquele dia foi ruim. Se o seu negócio foi de mal a pior e você veio a falir, isso não significa que você é um falido, só significa que um negócio foi perdido e que muitos outros virão. Isso não tem a ver com quem você é, isso tem a ver com um capítulo circunscrito da sua história. Então levante a cabeça, pare de bobagem, pare de se afundar nesse mar de depressão. E se você acha que você é a bala que matou o Kennedy porque você está indo bem, deixa eu te dizer uma coisa, essa confiança é vã. E diante de Deus, esse espírito de soberba é ofensivo. Humilhe o seu coração, seja humilde diante de Deus. Não há nenhum sucesso que seja seu, todos lhe foram concedidos graciosamente. Desfrute deles como uma bênção, não como um mérito. E por fim, deixe as patentes do lado de fora da casa. A Isabela sabe que desde o primeiro ano que nós começamos a namorar, eu já era seminarista, eu fiz um acordo com ela, um pacto que eu levo muito a sério. Para a Isabela, na casa dela, na família dela, eu não sou o pastor, eu sou o Jefferson. Eu brinco com os meus sogros, eu vou no churrasco da família, ocasionalmente nós oramos juntos como família que crê em Deus, mas ali eu não sou o reverendo, eu sou o Jefferson. As patentes ficam do lado de fora. Se ela tiver que conversar com o marido dela, ela não está conversando com o reverendo, ela está conversando com o Jefferson, que é marido dela antes de ser reverendo. Nós precisamos aprender a deixar as patentes do lado de fora. Nós precisamos
entrar dentro do lar com uma humildade de coração. Porque se você é um grande executivo lá na empresa onde você fundou e trabalha, isso não lhe dá o direito de tratar seus filhos, ou sua esposa, ou seu marido, como se eles fossem seus empregados. O Evangelho exige de nós essa humildade. O Evangelho gera em nós essa humildade. Por fim, eu quero finalizar. E muitas vezes eu faço séries sobre a relação entre a nossa fé e o nosso trabalho. Como eu disse aqui no primeiro sermão, se nós cristãos não soubermos e não conseguirmos relacionar aquilo que cremos com aquilo que fazemos de segunda a sexta, nós nos tornamos crentes domingueiros mesmo. Aquela coisa de um cristianismo que é exercido no domingo à noite. Só isso, nada mais. Então nós temos que relacionar o que cremos com o que fazemos. E nós temos que olhar para Jesus para aprender a fazer isso. Eu fico chocado de quando eu leio os evangelhos, e existem muitas teorias a respeito de onde Jesus teria passado os anos entre sua adolescência e sua vida adulta. Alguns teóricos da vida de Jesus, dentre eles Albert Schweitzer, no século passado, chegaram a perguntar-se se ao atingir 18, 19 anos, Jesus não teria deixado o seu vilarejo em Nazaré da Galileia e teria feito viagens espiritualistas pela Índia para aprender com o hinduísmo daquela região e pelo norte da África, e toda uma especulação com o que Jesus fez entre os 12 anos que ele aparece no templo e os 30 anos que ele aparece no Jordão, e esse silêncio de 18 anos a respeito da vida de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós descobrimos, sabe por quê? Porque quando ele vai pregar lá na sua cidade natal, os seus vizinhos estão na sinagoga e eles dizem assim: este não é o filho de Maria? Não é o carpinteiro? Não é o vizinho que jogava bola com a gente aqui na rua? Rapaz, é ele mesmo, é Jesus. Eles estão surpresos porque Jesus havia vivido uma vida pacata, uma vida comum, em Nazaré, fazendo sabe o quê? Em determinado ponto, seu pai morreu. E naquela cultura, os filhos sempre davam continuidade na profissão do pai. Em algum ponto, Jesus entrou numa manhã no ateliê que outrora fora de seu pai, e empunhando martelo, pregos e madeira, Jesus fazia utensílios domésticos, mesas, cadeiras e outras coisas banais e cotidianas. Agora pense comigo como é irônico ou maravilhoso, defina você no seu coração, se Jesus trabalhou todos os dias com martelo, prego e madeira, e a sua última obra também foi feita com martelo, prego e madeira. Mas naquela vez ele não estava empunhando o martelo. E naquele dia, o prego não estava rasgando pedaços e lascas de madeira, mas estava desfigurando os membros do nosso Senhor e Salvador. Jesus foi morto pelos mesmos instrumentos com os quais ele trabalhou durante anos, para significar uma coisa: o último e o melhor trabalho de Jesus é você. O último e o melhor trabalho de Jesus é você. Você é a obra-prima de Jesus. Seu último trabalho, sua última grande obra, seu último dia, sua última hora de vida, foram trabalhando, e o resultado desse trabalho é você. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós fomos salvos pelo seu trabalho na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Obrigado porque tantas vezes nós queremos confiar no nosso trabalho, e nós achamos que existe, Senhor, um senso de valor, existe uma autoestima do lado de lá, no final da nossa carreira. Mas o Evangelho subverte tudo isso e transforma tudo isso, nos lembrando que nós somos amados por causa de Jesus, pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, Senhor, nos ajuda,
que nossa identidade, nossa autoimagem, nosso senso de propósito possam ser derivados da crença que nós temos firme no Evangelho, a saber, na sua morte em nosso lugar para a nossa salvação. Que nós possamos fazer o nosso trabalho não como uma forma de glorificar a nós mesmos, de elevar o nosso nome, mas como uma forma de glorificar o Senhor, de elevar o seu nome, de bendizer o Senhor e fazê-lo conhecido. Nós oramos, Senhor, no final dessa série de reflexões sobre trabalho, especialmente por descanso. Descanso no coração, descanso na alma, descanso no trabalho de Jesus. Amém e amém.